E aí, nono ano, aqui quem fala é o professor Éder e hoje iniciaremos nossa aula sobre globalização. O ano passado, nas nossas aulas remotas, eu cheguei a falar um pouco com vocês sobre a temática e agora a gente vai dar prosseguimento, nesse tema que ele é extremamente importante para a geografia, né? A globalização, ela, no seu sentido mais amplo, ela é a, a relação entre os países, a relação entre os lugares e com o passar do tempo, com a evolução histórica, esse processo ele se torna cada vez mais rápido, né? Só para contextualizar historicamente, bem rapidinho aqui para vocês, né? Se a gente for pensar lá no período colonial, quando o mundo era restrito, né? O mundo que eu falo, a civilização era restrita apenas à Europa, e eles começam a colonizar outros lugares, principalmente no continente americano aqui, esse mundo ele começou a se aproximar mais. Hoje em dia, com a internet, com os meios de transportes, com os meios de comunicação cada vez mais disseminados, mais ampliados, essa distância entre as pessoas ela é cada vez menor, né? Eu posso me comunicar com qualquer pessoa do outro lado do mundo em questão de segundos. É só eu mandar uma mensagem, né, num aplicativo como WhatsApp ou numa rede social como Facebook, Instagram, né? Então o mundo hoje ele está totalmente conectado e as pessoas de alguma forma mais próximas. Nesse contexto de pandemia que a gente vive desde o ano passado, a gente está percebendo isso, né? Com as aulas remotas, né? Então o professor, mesmo à distância, ele consegue de alguma forma passar o conteúdo para o aluno, ter uma comunicação. Né? Então isso é um retrato do mundo atual, é um retrato do mundo globalizado, né? E a aula de hoje nós iremos falar de algumas invenções tecnológicas do nosso tempo, totalmente relacionada com a globalização. Então, o nosso texto ele é sobre a globalização e as tecnologias do cotidiano, ou seja, as tecnologias que nós utilizamos na nossa vida. Como isso está totalmente ligado à globalização e, consequentemente, ligado à geografia. Então, o texto se chama A Globalização e as Tecnologias do Cotidiano. Veja a seguir algumas das tecnologias ligadas à informação e à comunicação cada vez mais presentes no cotidiano de um número crescente de pessoas. Né? Primeiro, a microeletrônica. Como o próprio nome diz, é uma tecnologia que propicia uma crescente miniaturização dos componentes eletrônicos. Uma de suas realizações mais importantes foi a criação do microprocessador chip em 1971, capaz de abrigar vários componentes de uma pequena pastilha de silício, como transistores, resistores e capacitores, elementos fundamentais para o desenvolvimento de um microcomputador. Então, o microchip está no nosso computador, está no nosso celular. Ele é uma tecnologia que propicia esse armazenamento de informações, de processadores dentro de um espaço bastante pequeno. Né? Através dele, a gente consegue se comunicar pelo nosso celular, né? Utilizar as redes sociais, aplicativos, os jogos. Né? Então, a microeletrônica ela vai ser cada vez mais importante, né? Cada vez mais disseminada no mundo, né? Pelo uso das baterias cada vez mais duráveis, né? Então, e por aí vai. Então, o primeiro ponto do cotidiano é a nossa microeletrônica, né? Segundo, tão falada internet, né? Criada nos anos 60, inicialmente como programa militar do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a internet é uma grande rede de comunicação que conecta redes de computadores. Seu desenvolvimento e propagação colaborou para o crescente democratização do acesso de informações e serviços, além de proporcionar espaços para discussão em tempo real online. Então a internet, que a princípio quando foi criada era um programa militar, né, ela foi sendo conduzida a partir do momento que foi popularizado o uso de computadores. Era necessário uma rede para conectar esses computadores e começar a utilizar a internet. Né? Então, a internet ela revolucionou a comunicação, principalmente nos anos 90, quando ela foi popularizada. Né? E isso proporcionou um acesso nosso a nos comunicar com outras pessoas, a comprar,
em lojas eletrônicas, a desenvolver sites, blogs, redes sociais, coisas que hoje é impossível viver sem no mundo totalmente globalizado, né? A gente está aqui à distância falando sobre isso, tendo essa aula. Então isso só é possível através da internet, através da conexão que o meu computador tem com o celular de vocês, com o computador de vocês. Então essa rede aí, ela é extremamente importante para qualquer coisa no mundo atualmente, ok? Posteriormente, comunicação sem fio, wireless. As tecnologias que funcionam sem a necessidade de ligação por fios ou cabos são baseadas em sinais de rádio, como telefones celulares, e as comunicações via satélite. Elas possibilitam um grande avanço na comunicação entre as pessoas. Vocês não são do tempo, né? Mas o professor do tempo que a gente se comunicava, a gente utilizava a internet por cabos, né? A internet chamada de escada. Então a gente tinha que ter uma linha telefônica. Essa linha telefônica era ligada por um cabo no nosso computador e a gente acessava a internet, né? A internet era extremamente cara naquela época, então a gente usava depois da meia-noite que o pulso, né? Ou seja, a conexão era mais barata, né? E com a comunicação sem fio, com wireless, com o famoso Wi-Fi, a gente consegue hoje acessar a internet sem nenhum fio, sem nenhum cabo. Então isso revolucionou principalmente o uso do celular, né? Os chamados smartphones, que hoje já não é mais celular. É um smartphone porque ele é praticamente um computador na nossa mão. A gente não precisa mais ter o computador físico, aquele com aquela CPU, com teclado, com monitor, para a gente acessar uma aula, ver um vídeo, né, usar uma rede social, né? Então essa comunicação wireless, né, ela sem fio, ela facilitou muito o acesso à internet. Mais ainda. Por fim, vamos ter os softwares, que são programas para computadores responsáveis por operacionalizar todo o sistema de uma máquina, tem grande impacto nas atividades econômicas e atinge um alto valor de mercado, mesmo coexistindo com softwares de uso gratuito. Então, por exemplo, existem lá o software livre, né, do Linux, que você pode utilizar gratuitamente. Mas, só para dar um exemplo para vocês, nós utilizamos bastante o pacote Office, que tem o Word, Excel, PowerPoint, que é da Microsoft. E ele é pago. Né? Então, o software são todos esses programas que a gente vai necessitar para utilizar o nosso computador. Né? Então, bastante importante também. Eu estou utilizando um aplicativo aqui da Google, uma extensão chama Screencast-O-Matic, que eu consigo espelhar minha tela, né? Abrir meu webcam e falar com vocês. Então, isso é um software, né? Que é extremamente necessário para todas as coisas dentro da internet, para todo tipo de programa, todo tipo de jogo, né? E por aí vai. E por fim, o famoso computador. Nas últimas 3 décadas, o uso dos computadores se disseminou, tornando-se um instrumento de uso pessoal. Isto provocou grandes mudanças nas empresas, na educação, no governo e em toda a sociedade, principalmente na possibilidade de descentralizar o acesso e a manipulação de informações. Se a gente pegar um computador de 30 anos atrás, né, seja ele da Microsoft, seja da Apple, e comparar com o de hoje, é uma comparação até injusta com o tanto de tecnologia que se avançou nos últimos tempos. Então, o computador, ele é cada vez mais um instrumento assim da antiguidade. Né? Hoje a gente consegue ter todo esse acesso de informações no nosso smartphone, no notebook, no tablet, né? E por aí vai. Então, nono ano, a aula de hoje foi para falar como a globalização e como a geografia ela está presente no nosso dia a dia. Como esses elementos do cotidiano mudaram a nossa vida, principalmente nos últimos 20, 30 anos. Ok? Então, a aula de hoje foi para mostrar alguns dos principais elementos aí da globalização. A partir disso, vocês vão responder as duas questões aí. Questão 1. Identifique algumas atividades diárias que você realiza, que utiliza as tecnologias mostradas no texto. Né? Então, vocês vão falar assim, eu uso o WhatsApp para me comunicar, eu vejo vídeo no YouTube, eu entro na rede social, eu entro no aplicativo de namoro, enfim. Vocês vão colocar aí como vocês utilizam a internet e essas tecnologias aí do nosso cotidiano. Questão 2. Em sua opinião, os avanços tecnológicos nos meios de comunicação tendem a aumentar?
por quê, né? Então, vocês acham que vai parar por aqui, que esse é o limite? Ou vocês acham que ainda tem espaço para a tecnologia ser maior do que ela é hoje? Certo? Então é isso, mano. Paramos por aqui. Próxima aula falaremos da atividade 3 e até mais. Falou!